Igreja, Gerados pela Graça e Life by Grace Church apresentam os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Esta semana estaremos estudando, através do Salmo 23, a ação dos 7 Espíritos de Deus, que é a ação completa do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Receba essa revelação em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos a série de estudos, os 7 Espíritos de Deus, no Salmo 23. Vamos ver aqui o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui nós podemos ver Jeová Nissim, Yahweh ou Yahvé Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Isto primeiramente foi citado em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. É ali que está o título Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. É Ele quem defende o nosso território. É Ele quem amplia o nosso território, de maneira que aquele que está dando fruto venha dar mais fruto ainda. Ele começou em nós uma boa obra, é fiel, capaz, competente para concluir até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, nos elegeu em Cristo, para que sejamos frutíferos, aleluia, para que sejamos canais de bênção. É certo, meus amados irmãos, que para isto nós dependemos inteiramente da graça. Foi pela graça que recebemos o Senhor Jesus Cristo, e agora é graça sobre graça que estamos recebendo como a respiração, como um batido do coração, e o Senhor vai aperfeiçoando, o Senhor vai colocando em nós cada vez mais a sua revelação, e conforme vamos tendo comunhão com o Senhor, vamos contemplando a sua formosura e vamos refletindo cada vez mais. É 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 18, onde está o Espírito Santo, ali está a liberdade, e agora, com o nosso rosto descoberto, estamos contemplando quem é o Senhor pelo Espírito, e estamos revelando cada vez mais fruto, eficácia, unção e sabedoria em nossas vidas, isto para a glória dele. Muitas pessoas acham arrogante quando nós cremos que Deus está na nossa vida e que tem se manifestado através da nossa vida. Mas nós não gloriamos na carne, nos gloriamos no Senhor, e tudo seja para a glória dele. Os nossos ganhos são também consagrados a ele. Não vivemos para a nossa reputação, não vivemos, pois já morremos em Cristo. Não temos que defender o nosso nome e reputação, mas sim o nome do Senhor Jesus Cristo promovido. Como diz em 1 Pedro 2,9, que Ele mesmo nos escolheu como reis e sacerdotes para manifestarmos as grandezas de Deus. E essas grandezas é realmente um grande privilégio participar da obra do Senhor, ser cooperadores em Cristo. E temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder e toda a glória seja do Senhor. Como estamos representando o reino de Deus, o Jeová, que é aqui nesse texto Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira, vai fazer com que nós venhamos a ter êxito para a glória dele. Ele mesmo irá cooperar conosco, confirmando a palavra com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqui em João, capítulo 21, versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aqui Pedro estava envergonhado, derrotado, porque ele havia traído o Senhor Jesus Cristo, estava traumatizado. O Senhor havia dado a ele chaves, o Senhor havia dado a ele autoridade, oportunidade, e ele traiu o Senhor, estava se sentindo para baixo, até mesmo voltou a pescar. Mas o Senhor vem aqui em João, e após a ressurreição, sopra sobre eles o Espírito e dá a ele ainda mais unção e incumbência para continuar nesse projeto maravilhoso,
Tanto que na primeira pregação de Pedro, ele conseguiu alcançar 3.000 almas. O que nós estamos vendo é que Deus não desistiu de Pedro e disse: olha, quando você se converter, Pedro, você vai apacentar os meus cordeiros. Eu tenho um plano na sua vida. Você acha que é o fim, você acha que realmente falhou e não tem mais jeito, mas eu estou aqui para reconciliar você, tratar da tua alma e te dar uma nova oportunidade, investir na sua vida. Aquele que havia dado as chaves, agora sopra sobre ele o Espírito Santo e ainda dá a ele o privilégio de apacentar os cordeiros. Vemos aqui como o Senhor vai trabalhando na nossa vida e como Ele vai nos perdoando, nos purificando, nos levando ao arrependimento, à maturidade. Assim como uma criança passa por todas as fases até chegar à maturidade, assim a vida cristã, quando nascemos de novo, como bebês espirituais, Deus vai tendo paciência conosco e vai nos levando à maturidade, de maneira que não apenas recebamos o perdão dos pecados, mas também com certeza o poder para renunciar ao pecado, ter nojo do pecado. Ele mesmo havia dito: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando o Senhor está trabalhando, as nossas obras cessaram. Na verdade, não vem do nosso suor, da nossa carne, do nosso braço, mas as nossas obras agora são feitas nele, no Espírito, por ele, para a glória dele. Vemos que quando o Senhor começou um trabalhar em nossa vida, em nós, através de nós, a nossa obra pessoal acabou. A nossa obra humana terminou. Agora o que vemos é a obra de Deus em nós, através de nós. Vemos que continuamos tomando decisões. É claro que ainda existe a carne e o espírito, mas como o Senhor está nos ensinando que quando Ele começa a fazer a sua obra, edificarei a minha igreja, não precisa da participação da nossa carne, não precisa daquilo que nós sabíamos antes ou conseguimos pelo suor, pelo esforço ou pela culpa. Agora é algo totalmente novo, vinhos novos em odres novos. Ele vai agora produzir no Espírito o fruto, a sabedoria, a graça, para que nós possamos servi-lo no Espírito, a obediência da fé. Nessa nova produção é o que ele é o que ele sabe, é o que ele pode, é o que ele tem. É o Senhor no comando, cada vez mais ganhando espaço em nossa vida e através da nossa vida. Vemos então que é uma obra de Deus, operada inteiramente por Ele, em nossas vidas através de nós. Sim, nós somos cooperadores de Deus porque nós renunciamos à carne e decidimos dar lugar ao Espírito Santo. Ele que coloca em nós esse querer, esse bom gosto, né? De escolher o excelente, que é andar com Ele e dar cada vez mais lugar a Ele. Nós não pensávamos nisto antes, nem cogitávamos isso, mas agora, Jeová Nissim, o Senhor está ampliando nosso território, nos dando cada vez mais conhecimento da palavra para pregarmos melhor, nos dando cada vez mais estratégias e ferramentas para que possamos servi-lo com excelência. Veja que estamos num crescendo. O Espírito Santo está produzindo na minha vida e na sua vida cada vez mais revelação e graça, fortalecimento, dons e fruto, para que eu e você possamos servi-lo com tranquilidade, com alegria, com amor, para a glória do Senhor e por amor às pessoas. Vemos que esse trabalhar da graça, quanto mais o Senhor trabalha, mais descomplicado fica. Começamos a dar mais fruto, porque estamos cada vez mais percebendo ao Senhor, cada vez mais unido ao Senhor, cedendo novos espaços. É assim que a graça opera. Veja, em Êxodo 33, Moisés diz: Senhor, se eu achei graça, então me ajude a achar mais graça. É assim, um nível para outro nível. O Senhor trabalha e nos dá mais condição de dar mais espaço no odre, para Ele colocar mais revelação, o vinho novo. De forma que a graça trabalha, graça sobre graça, para que eu vá de um nível de conhecimento para outro nível de conhecimento, de um nível de revelação para outro nível de revelação. Assim o Senhor está nos aperfeiçoando.
Assim o Senhor está nos fazendo avançar, porque Ele é que nos ensina a dar espaço para que o amor dele nos sare, nos instrua, nos fortaleça. O seu amor é muito competente. Ele começou em nós uma boa obra, Filipenses 1:6. Ele é fiel para completar, e Ele está fazendo isso. Jeová Nissim o Senhor é a nossa bandeira. Ele é aquele que defende o nosso território e amplia o nosso território. Assim nós podemos ver o que quer dizer a palavra abundância. Abundância é acrescentar cada vez mais sem perder o que já tinha. Nós não vamos perder a salvação ou a comunhão com Deus. Isso vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. A nossa comunhão com Deus e através disso ajudar pessoas para se voltarem a Deus, o reino de Deus, sua justiça, o trabalhar de Deus na nossa alma e através da nossa vida alcançando outras vidas. Então a abundância é acrescentar cada vez mais. Quando nós vemos nesse texto, onde ele diz assim, que nos faz assentar na presença dos nossos inimigos, ele está ali nos ajudando a alcançar vidas. Pessoas que eram nossos inimigos, pessoas que estavam hostis ao Evangelho, ao ver a graça de Deus produzir em nossa vida uma mudança. Eles olham o que nós éramos e veem como a graça nos mudou, nos melhorou. Não a religião, porque a religião piora as pessoas, mas eu digo, o relacionamento com o Senhor faz com que o homem seja transformado. As pessoas vendo essa transformação, como cartas vivas, nós revelamos o Evangelho do Senhor com nosso comportamento e desempenho. Isso vai fazer com que as pessoas também desejem este Evangelho. Foi isso que Paulo disse, que queria levar os da sua estirpe, os judeus, à emulação, ou seja, fazer com que os judeus vissem todo o bem que Deus estava fazendo aos gentios, sendo que Deus, o Deus de Israel, o Deus deles, rejeitado por eles, agora estava operando nos gentios, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para que eles também desejassem isto. Vemos aqui em 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, e disse Davi a Mefibosete, não temas, ele era filho de Saul. Então Davi, ele fez algo tremendo. Geralmente quando um rei tomava o poder, ele matava todos os filhos e também o rei inimigo, para que não houvesse rebeldia, para alguém tentar retomar o poder, para que não houvesse rebelião. Então o rei que vencia matava o rei vencido e todos os filhos, toda a genealogia. Mas aqui Davi pega e vai honrar o filho do rei que tinha morrido. E ele disse, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, aqui da família do rei Saul. Vemos que ele era aleijado dos pés, não dava nenhum lucro, vamos dizer assim, para o rei Davi, de status, mas aqui vemos a misericórdia de Deus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele estava aqui honrando aquele que era filho do seu inimigo que queria matá-lo. Ele estava pagando com bem todo o mal que ele recebeu. Ele estava aqui honrando Mefibosete, mostrando que Deus é um Deus que é misericordioso. Ele viu nós nos pecados, afundado no pecado, e mesmo assim nos amou, enviou Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. E ainda agora deseja nos aperfeiçoar e fazer canais do seu amor para alcançar ainda outras vidas. É essa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E que nós devemos estar fazendo um download, né? Recebendo, respirando. Senhor, esse dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele. O Senhor escreveu todos os dias antes que nenhum deles houvesse. Então agora eu quero receber a sabedoria, o que o Senhor tem para hoje, Pai. Eu quero receber agora essa graça, essa força para te servir hoje com excelência. Vemos que a misericórdia de Deus está ampliando o nosso território. E aquele que anda com o Senhor está ficando cada vez mais sábio, feliz, contente, satisfeito. Aquele que anda com o Senhor está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A vida do cristão é de glória em glória, de fé em fé, de força em força. E ele usou de misericórdia conosco para que nós também venhamos a usar de misericórdia com as pessoas.
A nossa intenção para os nossos inimigos não é que eles vão para o inferno, que eles sejam destruídos, mas que eles se arrependam e sejam salvos. Deus não tem prazer que o ímpio seja destruído, mas que ele se arrependa e se converta. Então é maravilhoso essa corrente de amor. Deus nos amou, mas este amor não para em nós. Alguém orou por nós, alguém intercedeu por nós, alguém jejuou e pregou para nós. Agora, alcançados por esta graça, somos canais também para alcançar outras pessoas e outras vidas. Então Paulo disse: olha, Timóteo, o que eu estou ensinando a você, com coração puro, ensina outras pessoas para que essas ensinem outras pessoas. Ele disse: Timóteo, olha, observa bem a sua vida espiritual, observa o ensino que eu estou te passando, porque se você fizer isso, não só você vai ser salvo, mas você vai impactar as pessoas que te ouvem e elas também serão salvas por este evangelho. De forma que uma pessoa saudável, uma pessoa que a graça está restaurando, fortalecendo, ela passa a ser um canal de bênção, um canal onde Deus toca outras vidas, cura, salva, liberta. Deus é maravilhoso. Ele foi bom para conosco, agora quer ser bom através de nós e alcançar vidas. Quando podemos ver que aquele que ouve e pratica como terra boa, alcançará 100 por 1. Olha quantas vidas o Senhor vai alcançar através do seu testemunho, porque você está mudando, tuas palavras estão constantemente mudando para melhor, teus pensamentos, atitudes, intenções. Deus está mudando você. Não é que você está mudando, Deus está mudando você. Não é que você está largando o pecado, Deus está tirando o pecado, porque Ele vai mudando o nosso gosto, Ele vai mudando a nossa vida à medida que nós vamos entregando o nosso coração a Ele. E essa mudança vem impactar as pessoas que veem em nós o fruto do Espírito Santo, fruto de arrependimento. Este trabalhar da graça em nós faz com que as pessoas vejam quanto bem que faz Jesus na nossa vida, o quanto Jesus nos melhora, que diferença que faz entregar a sua vida para o Senhor, porque Ele trabalha e mostra ao mundo que Ele trabalha bem e faz bem àqueles que se refugiam nele. Aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 22, olha só a resposta que Eliseu deu. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Não. Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam e se vão ao seu Senhor. Olha que coisa tremenda, que maturidade. A misericórdia, irmãos. Quantas pessoas que têm fé, mas não têm fé para perdoar. Não tem fé para amar os seus inimigos e orar. Eles olham: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Aqui nós vemos que os sírios vieram para matar Eliseu, mas Eliseu agora está dando comida para essas pessoas e tendo misericórdia, não as matando, que era o costume de guerra. Assim, meus amados, quando o Senhor vai trabalhando em nossa vida, tirando o fruto do Espírito Santo, Ele diz em João 13,35: nisto o mundo saberá que vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Este amor que tudo perdoa, tudo suporta, que não concorda com o pecado, que não alisa pecado, chama pecado de pecado, mas que ama o pecador e que sabe ter compaixão e paciência. Vemos hoje, nos últimos dias, da igreja na face da terra, onde o Senhor disse que o amor de quase todos esfriará. As pessoas estão voltando para o mundanismo, para a mornidão, para a carnalidade. Muitos ex-crentes, né? Muitos que estiveram uma vez na palavra e hoje não estão mais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E cabe a nós termos compaixão daqueles que caem e não julgá-los, porque não somos melhor do que ninguém. Não imitar o exemplo daqueles que desprezam a Deus, mas ter compaixão deles, como disse, querendo tirá-los das labaredas eternas, cuidando até da roupa manchada de carne. São pessoas muitas vezes que estão ali querendo ser influência, né, como rodas escarnecedores, mas nós, se pudermos ajudar em oportunidade que o Senhor preparar, aproveitar essa oportunidade e pregar aqueles que se desviaram, que desistiram, que desanimaram ou que estão dando mau testemunho. Muitas vezes estão frequentando a igreja, mas estão misturados com mundanismo, carnalidade, idolatria. Precisamos exortá-lo com amor, sabendo que isso é importante também. Faz parte do amor a correção. Jesus é amoroso, mas corrigiu
tanto o erro no templo, os sacerdotes e os equívocos da religião da época. E Paulo, em cada uma das suas cartas, escrevia não apenas a vontade de Deus, mas sim ele escrevia em cada uma das suas cartas as heresias da época que deviam ser combatidas, evitadas. Então faz parte do pregar a palavra de Deus, mostrar para o rebanho o que é lobo, o que é heresia, o que é falsa doutrina. Muitas vezes parece que isso é falta de amor, tá julgando, tá soberbo, tá achando que é o tal. Não é isso o caso. Quando nós fazemos isso, é porque nós somos comissionados e enviados por Deus como embaixadores celestiais para não apenas falar o que é luz, mas também reprovar as trevas, odiar o que Deus odeia e chamar pecado de pecado. Isso faz com que as pessoas nos vejam com antipatia, nos vejam como arrogantes, mas na verdade é o amor de Deus através de nós, procurando levá-los a sair das labaredas eternas. Quando você está pregando contra o pecado, a grande maioria dos pecadores fugirão de você, odiarão essa palavra, mas poucos ouvirão. E é por isso que estamos aqui nessa terra como embaixadores celestiais, por este pouco que ouvirão. E aqueles que não ouvirem, nós estamos pregando para testemunho, porque Deus nos enviou para pregar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas Deus está dando o seu testemunho através da igreja. É muito importante compreendermos que Jeová Nissim, o Senhor, é a nossa bandeira. Ele deseja que você vá crescendo cada vez mais, alcançando vidas. Ele disse para que a minha casa se encha. Então ele quer alcançar multidões, nações através da sua vida. Pedi, eu te darei nações como herança. Vidas que agora estão em trevas, gemendo. Vidas que estão em cativeiro, que estão apanhando do inimigo, estão dando legalidade sem saber. Pessoas que estão agora nos hospitais, asilos, leprosários, pessoas que estão agora em orfanatos, em casa de recuperação de drogados, caídos pelas calçadas, passando necessidade espiritual ou na mão de um herege, de uma seita. Essas pessoas, o Senhor quer alcançá-las, o Senhor as ama muito. E é preciso trabalhar muito a nossa vida para que nós possamos ajudá-los. Não pode um cego guiar outro cego. Ele diz, olha, tira primeiro o argueiro dos seus olhos, para depois você poder tirar o cisco do olho do outro. Porque senão você vai arrancar o olho do outro, né? Então ele teve que fazer um trabalho profundo em Jonas, para que Jonas depois fosse canal de bênção lá em Nínive. Ele teve que fazer um trabalho profundo em Moisés, em José, em Daniel, para que eles fossem canal de bênção. Ele fez um trabalho profundo em Pedro, Paulo, João, para que depois eles fossem canal de bênção. Aqui nós podemos ver nesse texto que nós lemos, Pedro, depois que você se converter, aí você vai apacentar as ovelhas. Geralmente a pessoa que ela é neófita, ela não sabe apacentar, né? Muitas vezes ela está ali verde, crua. Então o Senhor disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Há um momento para sermos produtivos, isso é um efeito. E é o momento de nós assentarmos como Maria e sermos ministrados. Deus operando em nós, Ele vai operar através de nós. Temos alguma coisa para oferecer. Segundo aquilo que já alcançamos, vamos ser fiel. Tudo que vier à nossa mão, vamos fazer segundo a nossa condição. Um testemunho, um evangelismo, uma oração. Nós precisamos compreender que precisamos continuar aprendendo, continuar ouvindo, continuar o trabalhar da graça. Não venhamos parar no meio do processo, achar que já sabemos tudo, que já estamos prontos, que temos todos os dons, quando na verdade estamos no meio de um processo. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e ele diz, olha, eu não cheguei lá ainda, mas eu esqueço as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. O que estamos vendo é que Paulo compreendia que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4,18. Esse trabalhar da graça na minha vida e na sua vida é um trabalhar muito sábio, porque Deus está seguindo o seu cronograma, sua agenda. Muitas vezes não entendemos os seus caminhos. Como é que Paulo e Silas foram presos lá em Atos 16 inocentemente? Como é que Daniel foi parar na cova dos leões e José foi para a prisão por obedecer ao Senhor? Então muitas vezes acontece coisas que nós não entendemos. Ele disse, Pedro, o que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Lá em 2 Coríntios capítulo 1 ele diz, olha, nós somos consolados com toda a consolação de Deus para que depois venhamos consolar outras pessoas. Então muitas vezes o sofrimento traz experiência,
experiência que no momento nós não entendemos, mas depois a experiência amadurece e podemos ajudar outras pessoas. Então, não devemos duvidar de que tudo que Deus permite acaba se transformando em bênção. É claro que muitas vezes não é Deus provando, às vezes é ataque das trevas. A enfermidade não é Deus provando, falta de pão não é Deus provando. Então precisamos compreender que isto nós precisamos estar expulsando em nome de Jesus. Mas muitas vezes somos provados pela reprovação dos homens, perseguição dos homens, momentos de espera como o de Abraão, momentos em que nós estamos ali buscando a Deus e a coisa não está acontecendo no visível. Aí somos provados muitas vezes. Aí a carne tentando desanimar, a carne querendo murmurar, e você ali louvando a Deus, fazendo o bem, semeando o bem. Isto é uma prova. E tem não só 100 vezes mais nessa terra, Marcos 10:30, mas tem também galardão na eternidade. Porque tudo que você sofre pelo Evangelho, não por ser intrometido, mentiroso, roubador, não, mas tudo que você sofre pelo Evangelho tem galardão no céu. Deus não é ingrato e Ele vai te recompensar por todo o sofrimento que você passou pelo Evangelho. Isto agora é sofrimento, mas depois será como uma coroa de glória sobre a sua cabeça. E toda a honra e toda a glória será colocada aos pés de Cristo, amém? Pegaremos nossas coroas e colocaremos aos pés do Senhor. Vemos então que o Senhor merece toda a honra e toda a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos tirou do lamaçal e nos colocou num trono assentado com os príncipes dessa terra. Foi Ele que colocou em nós um anel de autoridade, novas vestes brancas, azeite transportando. Foi Ele que nos deu o seu Espírito Santo, colocou o nosso nome no livro da vida. É Ele que tem nos ajudado em nossas fraquezas. Somos o que somos em Cristo, porque Ele tem nos feito capazes. Agora, nossa capacidade vem do Senhor, e por isso é maravilhoso ver como Deus trabalha. Ele pega um pecador e faz ele um canal de bênção. Pega uma pessoa depressiva, faz ele um canal de consolação. Pega uma pessoa totalmente com a alma enferma e faz canal de cura divina, expulsando demônios, consolando os tristes. É maravilhoso o trabalhar de Deus com o barro. Vemos que o Senhor transforma vidas. Podemos ver na sua vida, na minha vida, o quanto o Senhor já fez. Isso nos anima. Vamos trazer a esperança, aquilo que realmente nós trazemos na memória, o do passado. Davi falou: o Deus que me livrou do urso, do leão, vai me livrar desse gigante. Então, o que nos dá esperança? É a memória, é lembrar as coisas boas que o Senhor já fez. Aquele que fez, continuará fazendo. É isso que nos dá esperança, irmãos. Quando vemos o que Ele já fez, isso nos anima a ver que Ele fará ainda coisas maiores. Amados, Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Agora que somos seus filhos amados, como Ele não nos dará cada vez mais da sua herança, da sua revelação, da sua força e ânimo para servir nesta terra como peregrinos e forasteiros. Aqui estamos nós, felizes e agradecidos ao Senhor. Vemos o trabalhar de Jeová Nissim, aquele que é a bandeira. Um dia nós estávamos no território do inimigo, afundado na lama, mas Ele nos tirou lá da lama, do lodo, e nos deu novas vestes e nos fez assentar com os príncipes dessa terra. Ele mudou a nossa sorte, o nosso destino, mudou o nosso nome, a nossa natureza, a nossa condição, nosso status diante de Deus. E agora somos filhos amados. E vemos que tudo isso é um trabalhar progressivo. Se você não parar, Deus não vai parar. Deus começou e está trabalhando. Dia após dia, Ele tem obras profundas, está completando a obra. E esse trabalhar, por isso que eu quero incentivar você a não desanimar, mas ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra no Senhor não é em vão. Amados, não desista, não desanime, não retroceda, não seja um morno parado, não seja uma pessoa que cai do primeiro amor, que se torna uma pessoa indiferente. Não, amados, devemos estar cada vez mais motivados, pois a vinda do Senhor se aproxima. E muitas pessoas não vão crer em Cristo vendo o teu semblante caído, cheio de ira, cheio de carnalidade, mundanismo. Parecendo com os mundanos, você não vai ganhar os mundanos. Você não vai ganhar as pessoas misturado com a idolatria, gritando pelos mesmos ídolos, ouvindo a mesma música. Não, você não vai ganhá-los sendo igual, mas sim a diferença não somos melhores que ninguém. Nós
somos ali para lavar os pés do último. Nós vamos trazendo o evangelho celestial, mas sim no espírito. E é muito importante, amados, e como uma raça celestial, temos uma linguagem celestial, gosto celestial, tudo em nós é diferente, está constantemente mudando. Esse trabalhar da graça na minha vida e na sua vida produz mudanças que não é pelo esforço, pela culpa, mas você vai meditando e vai se transformando nisso, porque a graça vai mudando a sua vida. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele predestinou para que fosse assim. Agora que recebemos ao Senhor Jesus Cristo, Ele sabe como trabalhar. Em Hebreus 7:25, diz que Deus pode salvar perfeitamente aqueles que continuam confiando em Cristo, indo a Deus. Então, se você continua confiando, Deus continua usando de misericórdia, te fortalecendo. Em Romanos 11:22, diz que Deus vai continuar sendo bondoso com você, se você continuar confiando nele, se entregando a ele pela graça. Então Deus tem planos maravilhosos na sua vida, Deus tem obras maravilhosas através da sua vida. Não interrompa o processo da graça, mas permaneça firme em nome de Jesus.